Bom dia, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim, espero que sejam todos muito bem e, claro, todos muito animados para mais um dia de maratona aqui no Gran Cursos Online, para mais um dia de estudos de língua portuguesa. E eu fui agraciado com dois assuntos de que gosto demais, primeiramente, e além disso, sou agraciado também pelo fato de serem dois assuntos que são importantíssimos na sua prova do TJ de São Paulo. São dois assuntos que ou você arrebenta ou eles vão arrebentar com você, até porque você sabe que na prova, poxa, com 24 questões, eu posso garantir para você que umas 4 vão estar aqui nessa minha aula de hoje. Deixa eu mandar um abraço àqueles que estão aqui conectados comigo na aula de hoje. Um abraço para Michele Ribeiro, para o Wilson, para Jefferson. Um abraço. Poderia estar melhor se não tivesse tantas questões de português no concurso. Tá de sacanagem, né, meu brother? Vida boa é vida com português. Sem português a vida não tem graça, não tem emoção, não tem cor, não tem carinho, não tem cheiro. A vida é insípida, inodora e incolor se você não tiver a língua portuguesa. Um abraço para Emanuel Matos, para Mariane Bispo. Um abraço para Maria Fernanda, para Evelyn, para Adriana Nascimento, um abraço para Jéssica. Uma felicidade ver o senhor. Muito obrigado, mas o senhor está no céu, eu sou um jovem. Um abraço para Tainara Raiz, um abraço para Robson Quioche, um abraço para Alessandro, um abraço para Vivi. Beijão, Vivi. Você vai fazer o TJ São Paulo, Vivi? Um abraço para Rodrigo Cardoso, um abraço para Letícia Cavalcante, um abraço para Lídia. Baixou o professor de ciências no Elias. Elias é um ser que recebe os mais diversos tipos de professores possíveis e imagináveis. Um dia desses estava eu aqui dando aulas de matemática. Hoje estou aqui a falar de biologia e química, né? Quando a gente fala que a água é insípida, inodora e incolor, isso tem a ver tanto com a ciência, né? Assim como também, porque temos o ciclo da água, né? No estudo da... Inclusive essa parte dentro do estudo da biologia é chamada de bioquímica, né? Porque tem uma parte na química e uma parte na biologia. Um abraço também para Adriana Longuin, legal demais. Um abraço para o Ricardo, um abraço para a Silene, um abraço para essa galera todinha que está conectada aqui comigo. E vamos começar, pessoal, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar, beleza? Queridos, nós aqui estamos para falar sobre colocação pronominal e também falar sobre crase. São dois assuntos que dentro da sua prova do TJ de São Paulo vão cair com força, beleza? E mais, são dois assuntos que você precisa conhecer bem de maneiras diferentes. Quando a gente fala de colocação pronominal, estamos falando de um assunto que tem muito mais a ver com a sua memorização do que com o seu entendimento. Quando falamos de crase, estamos falando de um assunto que tem muito mais a ver com o seu entendimento do que com a sua memorização. Beleza? Então, já estou te explicando isso logo de cara, por quê? Porque eu preciso que você entenda essas diferenças, eu preciso que você saiba quais são essas diferenças na hora de estudar um e outro, para que você consiga o resultado que você quer. Beleza? Vem comigo na tela, então. Olha só, estamos aqui para falar do TJ de São Paulo. Aqui no canto inferior da tela você encontra aqui minhas redes sociais, o meu Telegram, Elias Santana, o meu canal no YouTube, youtube.com/Elias Santana, e também o meu Instagram, que é oficial Elias Santana. Segue comigo o trecho aqui, vamos olhar a questão de número 1, que fala para você o seguinte, olha só. Atendendo à norma padrão de emprego e de colocação dos pronomes, ou seja, veja que ele está falando para você do emprego, qual pronome deve ser usado, colocação, em qual posição esse pronome deve estar, beleza? Ele fala, assinale a alternativa em que a expressão destacada na frase pode ser substituída pela expressão entre parênteses. Meus queridos, ele fala para você assim, ó. Letra A, para o repórter, Maniel Sael concedeu ao repórter uma entrevista no tocante a essa entrevista, tá ok? Meus queridos, o que eu quero te falar aqui? Você percebeu que existem palavras repetidas aqui nessa frase, certo? Certo. Uma frase boa, um texto legal, ele é feito com palavras repetidas? Não, não é errado colocar a palavra repetida. Mas o problema das palavras repetitivas é porque elas deixam um texto pobre, beleza? Elas deixam um texto pobre. Por isso, a fim de evitar a repetição de palavras, um dos recursos mais conhecidos e velhos da língua portuguesa é justamente o emprego de pronomes. Ele quer que você troque a expressão por um pronome e, além disso, se preocupe com a colocação desse pronome, com a colocação pronominal, beleza? Vem cá. Para o repórter,
Manier Sael concedeu ao repórter uma entrevista tocante. Repara comigo bem, repara bem. Olha só. Quem é que concedeu, meus amigos? Manier Sael. Esse daqui é o meu sujeito. Quem concede algo, concede uma entrevista tocante. Esse daqui é o meu objeto direto. E mais que isso, meus amigos, ele concedeu Manier Sael, que eu não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, não sei se é o ou se é a. Meus queridos, concedeu algo a alguém é verbo transitivo direto e indireto e ao repórter é o meu objeto indireto, tudo bem? É o meu objeto indireto. Sabendo que é o meu objeto indireto, qual é a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você faz esse tipo de questão? Você tem que saber o seguinte, que nós temos os pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa do discurso, beleza? E desses pronomes oblíquos átonos de terceira pessoa do discurso, você precisa saber o seguinte, que nós temos os pronomes lhe e lhes, nós temos os pronomes o, a, os e as, beleza? Lhe e lhes vão ser usados para objetos diretos, lhe e lhes vão ser usados para objetos indiretos, ao passo que o, a, os, as vão ser usados para os objetos diretos. Isso considerando só os complementos verbais, beleza? Eu tô falando para você só e somente só dos complementos verbais. Não tô falando para você de outras funções sintáticas, só dos complementos verbais. Além disso, eu te lembro que as formas o, a, os e as podem apresentar variações fonéticas. Pronomes lo, lá, luz e las, além de no, na, nos e nas, beleza? Quando é que eu vou ter essas formas pronominais aqui? Diante, quando eu falo diante é na frente, tá? Só para você se lembrar. Diante de. Opa, lolá, los, las é diante de quê? R, S, Z. Noná, nos, nas, diante de som nasal. Som nasal, que significa que o verbo termina com a consoante bilabial nasal M, ou então termina com alguma coisa, algum ditongo que contenha um tio. Tudo bem? Beleza? Até então, tranquilo? Volta comigo então. Sabendo que é um objeto indireto, meus amigos, então não tem como eu usar o pronome o. Aqui eu precisaria de qual pronome? Eu precisaria do pronome lhes. Beleza? Perdão, lhes não, só lhe, porque ele fala ao repórter. Então, letra A está errada, beleza? Essa letra A para aquecer, porque daqui para frente a banca vai começar a dar uma leve zoada com o seu entendimento. Porque olha só, letra B de bola. Para a futura esposa, ele timidamente confessou à futura esposa o desejo de dar um beijo em público. Vem cá, gente. Quem é que confessou? Ele. Esse daqui é o meu sujeito. Quem confessa, confessa algo. Confessa o quê? O desejo, o meu objeto direto. E nesse caso, ele confessa algo a alguém. A quem que ele confessou? A futura esposa, o meu objeto indireto. Beleza? Aí olha só o que acontece com o candidato, e eu já percebi que no chat algumas pessoas caíram nessa pegadinha do inglês. Você já olha assim, a futura esposa é objeto indireto. O pronome que eu vou usar? Lhe. A resposta tem lhe. Marca a letra B e já sai aqui, ó. Parado na esquina, parado na esquina, escutando as meninas. Mas deixa eu te falar uma parada. Você viajou grandão. Você fez uma merda desse tamanho aqui, ó. Você errou feio, rude. E é isso que a prova quer fazer com você. É isso. Porque você cai numa dessa e o examinador... Mais uma vez, trolei um trouxa. Mais uma vez. Só que você não. Eu já falei, aluno meu, gabarita a prova da VUNESP. Gabarita. Vem cá, gente. Repara. Você veio aqui como se não houvesse o amanhã e achou que tinha arrasado. Deixa eu te falar uma parada. Tu viu esse timidamente aqui? Timidamente. Quais são os 3 fatores de atração que não podem sair da sua mente? Quais são? Não que advérbios. Vem cá, gente. Isso aqui é um advérbio. Se é advérbio, é fator de atração. E se é fator de atração, esse pronome pode ficar em ênclise? Óbvio que não. Deveria ser
lhe confessou. Ah, Elias. Pegou? Essas questões são de 2021 e a VUNESP fez isso só neste ano umas 3 vezes, beleza? Umas 3 vezes. E ele sempre faz pra você desse jeitinho. Ele sempre faz pra você desse jeitinho. Ele coloca pra você de forma que essa alternativa venha primeiro pra você se emocionar e perder, beleza? Brincadeira, Amanda, brincadeira, me perdoa. O importante é saber o seguinte: o importante é sentir esse sentimento de trouxidão aqui e não na hora da prova. Na hora da prova, você vai com certeza acertar. E Clarice Lispector uma vez falou, né, que é melhor ser trouxa do que ser doido. Clarice Lispector uma vez falou isso, então não olhe pelo lado negativo. Tudo bem? Queridos, gabarito então é a letra B de bola? Óbvio que não. Desconfie, pessoal. Demônio é ardiloso, ele assume diversas formas. Às vezes a forma de alternativa em questão de concurso público. Letra C de casa fala pra você o seguinte. Olha lá. Cenas de beijos, somente pela televisão, é que Manier havia visto cenas de beijos. Cuidado aqui de novo. Cuidado aqui de novo. Pessoal, quem vê algo. Não vai emocionar outra vez, tá? Não vai emocionar outra vez. Cenas de beijos é o meu objeto direto. Aí você, cenas, feminino, plural, vou usar o pronome as. Aí você vê o pronome as bem ali. Opa, então se não é a B, tem que ser a C. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Deixa eu te falar uma parada. Visto é um verbo no particípio. E, meus amigos, verbos no particípio não admitem ênclise. Verbos no particípio não admitem ênclise. Verbos no particípio não admitem ênclise. Meus amigos, se você for usar a colocação pronominal aqui adequada, eu poderia colocar é que Manier as havia visto, ou então é que Manier havia as visto. Beleza? Agora a ênclise não pode ser, por isso a letra C está errada. Aí você vai comigo na letra D de jeans, que fala pra você assim, ó. Exceções à regra, precisamos de um exercício intelectual para recordar exceções à regra. Quem recorda algo, recorda exceções à regra, que é o meu objeto direto. Se você fosse trocar por um pronome, você trocaria pelo pronome as exceções, e aqui ele coloca lhes, essa aqui não pode ser. Agora ele coloca pra você essa alternativa aqui, por um motivo muito simples, meus amigos, muito simples. Porque ele quer que você se empolgue com essa crase aqui, ó, e chame de objeto indireto, tudo bem? Só que você não vai fazer isso. Se A tá errada, B tá errada, C tá errada, D tá errada, sobrou pra quem seu gabarito? A letra E de escola. Porque ele fala pra você assim, ó, quanto ao pedido de Manier, a namorada, que nada viu de constrangedor na situação, aceitou o pedido de Manier. Quem aceita, aceita algo. Aceitou o pedido de Manier, que é o meu objeto direto. Esse meu objeto direto pode ser substituído por qual pronome? O, porque o núcleo desse meu objeto direto é o vocábulo pedido, que é masculino e é singular, beleza? E além disso, meus amigos, se vocês perceberem com muito carinho, com muita atenção, olha lá, ele bota o pronome em ênclise, até porque ele não vai colocar o pronome logo depois da pontuação. Tudo bem? Gabarito, portanto, letra E de escola na questão de número 1. Pegou o esquema? Esse é um dos assuntos preferidos da VUNESP. Numa prova de 24 questões, eu espero 2 questões que envolvam pronomes oblíquos átomos, beleza? 2 questões. Então tem que dominar bem esse assunto. Legal? Vem cá comigo na tela mais uma vez, vamos olhar a questão de número 2, que fala para você o seguinte, olha só, assinale a alternativa em que o trecho destacado está substituído nos colchetes de acordo com a norma padrão de emprego e colocação do pronome. Lembra, é o emprego e a colocação. Não é só o emprego, é o emprego e a colocação. Ele fala pra você o seguinte, desenhávamos figuras místicas. Vem cá, gente, quem desenha, desenha algo, desenha figuras místicas, que é o meu objeto direto. Posso usar o pronome lhes? Claro que não. Se eu fosse usar um pronome para substituir figuras místicas, as figuras, o pronome seria as. Beleza? Vai comigo na letra B de bola. Pareciam auxiliar os homens daquela época. Quem auxilia, auxilia alguém. Auxilia quem? Os homens daquela época, que é meu objeto direto. O núcleo desse meu objeto direto é o vocábulo homens, que é masculino e plural. O pronome que usaríamos aqui seria o pronome os. Beleza? E não lhes. Motivo pelo qual a letra B está errada. Letra C. E é daqui pra baixo que você precisa tomar cuidado. É daqui pra baixo que você precisa tomar cuidado. Beleza?
Porque vem cá, ele vai falar para você assim, ó. Chega a uma razão única que justifique o viver. Vem cá, gente. Quem justifica, justifica algo. Justifica o viver, que é o objeto direto. Dá uma vontade louca de trocar esse viver pelo pronome o, masculino, singular, trocar pelo pronome o, aí você vê justifique-o, se emociona e marca a letra C. Tenho certeza de que agora ninguém mais vai cometer este erro. Até porque, já viu o que aqui, ó, na colocação pronominal é fator de atração. Quais são os principais fatores de atração da língua portuguesa? Não que advérbios, beleza? Queridos, tá aqui o que, então o pronome não pode ficar em ênclise, ele precisa ficar em próclise, beleza? Errado, portanto, a letra C de casa. Você viu o que aconteceu na questão passada, você viu o que aconteceu nessa questão de novo, tem tudo para acontecer no dia da sua prova, mas se lembre, você está estudando agora justamente para não errar isso no dia da sua prova. 1000 caem à sua esquerda, 1000 caem à sua direita, você se mantém de pé. Letra D de dado, aqueles que revelaram ter descoberto sentido. Meus amigos, vem cá. Quem descobre, descobre algo. Descobre o quê? Sentido. Pronome que eu vou usar é o pronome o. Repara, aqui agora, quando ele fala aqueles que revelaram ter descoberto sentido, atrás eu tenho revelaram, que é um verbo, não vai funcionar como fator de atração, beleza? Então, eu tenho uma locução verbal sem fator de atração, o pronome pode ficar tanto antes quanto no meio, depois não, porque descoberto é um verbo no particípio, beleza? O que ele fez? Ele colocou para você, seria isso aqui, ó, ter o descoberto. Mas essa forma que é gramaticalmente correta, claro que não, porque se termina em R, S ou Z, opa, sai o R, entra o L, como T é um monossílabo tônico terminado em E, acento circunflexo, gabarito, portanto, letra D de dado. Deixa eu te falar uma coisa, a Banca Vunesp não coloca no edital ortografia e acentuação gráfica, ela não coloca. Mas deixa eu te falar, você precisa ter noções de acentuação gráfica. Por quê? Por circunstâncias assim, beleza? Em quais momentos a Vunesp exige de você algum conhecimento de acentuação gráfica? Em quais momentos? 1. Concordância verbal, que você precisa saber sobre os acentos diferenciais de tem, vem e seus derivados, beleza? E também na hora da colocação pronominal. Não é um assunto citado no seu edital, mas você precisa ter noções de acentuação gráfica. Tô sendo claro? Até para você dar uma passadinha nesse assunto, beleza? Para você dar uma passadinha nesse assunto. Vem cá comigo então, porque a letra aí vai ter que ser errada, né? Ele fala para você assim, ó, para aqueles que não aceitam a fórmula de Deus. Eu sei que quem aceita, aceita algo, aceita a fórmula de Deus, que é meu objeto direto. Dá uma vontade louca de trocar esse a fórmula de Deus pelo pronome a, você percebe que aceitam termina em som nasal, e se termina em som nasal você sabe que é na. Só que deixa eu te falar uma parada. Olha o que tem de novo antes do verbo. Um não, que é fator de atração. Se é fator de atração, a ênclise não pode ser usada. O correto seria a próclise, para aqueles que a aceitam, que não a aceitam. Tudo bem? Gabarito, portanto, confirmado, letra D de dado. Tá pegando o espírito da Vunesp? Tá pegando, tá entendendo como é que é. Mais importante do que você saber a teoria é você conseguir aliar essa teoria à forma como a banca cobra o assunto. E a banca tem feito... Eu já tô te mostrando duas questões aqui. Duas questões. Para você não errar mais. Vem cá comigo na tela mais uma vez, porque agora a gente tem a próxima questão. A próxima questão está associada a esse texto, que tá pequenininho aqui para você, mas eu vou te falar já já o porquê que eu deixei esse texto aqui. Normalmente, nas provas da Vunesp, você não tem a necessidade de ficar voltando ao texto para resolver questões de gramática. Essa questão que eu vou resolver, ela não precisaria do texto, mas eu coloquei o texto para te deixar ainda mais seguro e confortável. Legal? Vem cá comigo na tela, por gentileza. Ele fala para você assim, ó, assinale a alternativa que substitui correta e respectivamente os trechos destacados na passagem. Quanto a este, que tive o cuidado de não perder, o melhor será colocar-lhe no fim os 3 pontinhos de reticências no 7º parágrafo, beleza? E ele quer que você troque tanto o que quanto o colocar-lhe no fim, beleza? Se você reparar comigo, ele fala assim, ó, quanto a este, o qual tive o cuidado de não perder. Vem cá, gente, esse que tá retomando o este. Quanto a este eu tive o cuidado de não perder. Tudo bem? Eu tive o cuidado de não perder. Esse que aqui você já sabe que ele é um pronome relativo. Esse pronome relativo, por aqui, você já perceberia o seguinte. Eu usaria o qual
Só tem uma alternativa com o qual, que é a letra D de dado. Tudo bem? Que é a letra D de dado, e você já chegaria nela como gabarito. Mas eu trouxe para você essa questão aqui por um outro motivo, Volta aqui comigo, por favor, na tela. Eu tinha colocado para você que os pronomes o, a, os e as servem aos objetos diretos, ao passo que lhe e lhe serve aos objetos indiretos. Mas isso eu considerei só os complementos verbais, que vão dar conta de 98% das questões que envolverem emprego e colocação dos pronomes. Beleza? Só que na VUNESP, eles gostam de ir um pouquinho além. Além de usar os complementos verbais, eles gostam de usar o pronome lhe. Vem cá. Vou colocar para você bem aqui. Queridos, os pronomes lhe e lhes, como eu havia mencionado outrora, servem, por exemplo, para ser objeto indireto. Quando é que ele funciona como objeto indireto? Eu lhe darei um presente. Eu lhe darei um presente. Vem cá, o que eu tenho aqui nesse trecho de texto? Quem é que dará? Eu, sujeito. Quem dá algo. Dá o quê? Um presente, objeto direto. Dá algo a alguém. Lhe é o meu objeto indireto. Show? Beleza? É a única função que o lhe assume? Não. Mas é a função que vai predominar nas questões? É. Mas o lhe, meus amigos, também pode exercer a função, vou colocar para você aqui, de complemento nominal. Eu digo para você assim, ó. Eu lhe sou fiel. Eu lhe sou fiel sempre. Eu lhe sou fiel sempre. Meus amigos, aqui agora o lhe não funciona como objeto indireto. E eu te mostro já de cara que não é objeto indireto pela presença do verbo sou. Queridos, sou é do verbo ser. Verbo ser é um verbo de estado. Se ele é de estado, ou ele é verbo de ligação ou ele é verbo intransitivo. Se ele só pode ser verbo de ligação ou verbo intransitivo, ele não vai poder ter objeto indireto. Pegou a visão? Vem cá, gente, o que tá rolando aqui, ó? Quem é que lhe sou fiel sempre? Eu, sujeito, beleza? Esse fiel aqui, ó, do ponto de vista sintático, caracteriza o eu. Melhor, é um predicativo do sujeito. Isso do ponto de vista sintático, beleza? Esse verbo sou é um verbo de ligação. Isso do ponto de vista sintático. Porque do ponto de vista morfológico, fiel é uma característica atribuída àquele pronome substantivo. Portanto, é um adjetivo, beleza? É um adjetivo. E quando eu falo eu lhe sou fiel, essa estrutura é equivalente a eu sou fiel a ele. Eu sou fiel a ele. Ou então seria eu sou fiel a ela. Porque o pronome lhe não possui gênero, beleza? E sabendo disso, meus amigos, olha só o que eu tenho. Eu sou fiel a ele. Você já tinha dito para mim que fiel é um adjetivo. Elemento preposicionado que complementa substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios é conhecido como complemento nominal. Se esse a ele é complemento nominal e esse a ele é equivalente ao lhe, esse lhe também é complemento nominal. Tudo bem? Já vou te dar uma dica. Normalmente, o lhe, quando complemento nominal, ele vai estar associado a adjetivos e advérbios. Beleza? Vai estar associado a adjetivos e advérbios. Só que eu vou te falar que pensando em VUNESP, não é nem o complemento nominal que mais me preocupa. O que mais me preocupa é esse aqui, ó. O que mais me preocupa é esse aqui. Quando o lhe funciona como um adjunto adnominal. Você vai se lembrar daquele momento da Bíblia Sagrada em que Pedro, para defender Jesus, retira a espada da bainha e corta a orelha do soldado romano. O que está dito na Bíblia? Pedro cortou-lhe a orelha. Pedro cortou-lhe
a orelha. Vai haver aqueles que gostam de dar aquela forçada de barra, que vai falar assim, ó, quem é que cortou? Pedro, sujeito. Quem corta, corta algo, corta a orelha, objeto direto. Mas corta algo de alguém, esse lhe é o objeto indireto. Forçada de barra da pesada, beleza? Forçada de barra da pesada. Por quê? Quando eu falo que é cortar algo de alguém, esse algo pertence a alguém. E se tem esse valor de posse, não é objeto indireto. É adjunta de nominal. Queridos, vem cá. Pedro cortou-lhe a orelha significa o seguinte: Pedro cortou algo. Cortou o quê? A orelha. E é o que, meus amigos? A orelha, isso aqui é igual a orelha dele. Isso aqui é igual a Pedro cortou a sua orelha. Sua orelha. Beleza? Ideia de posse, beleza? Ideia de posse, tudo bem? Ideia de posse. Meus amigos, sabendo disso, que dá ideia de posse, qual seria a classificação morfológica, sintática do dele? Adjunto adnominal. Qual seria a função sintática do sua? Adjunto adnominal. Qual que é a função sintática do lhe? Adjunto adnominal. Beleza? E ele é adjunto adnominal quando ele dá a ideia de posse, beleza? Posse. Legal? Ideia de posse. São duas coisas que a VUNESP gosta de trazer para você com valor de posse. Pronome lhe. O pronome se também pode ter um valor de posse, muito raramente, mas é o lhe e o cujo. O lhe e o cujo. O lhe e o cujo. Tudo bem? Beleza? Então tome cuidado com isso aqui, eu tô te falando isso aqui no detalhe, no sapatinho, por quê? Isso aqui vai ser a questão de número 9 da sua prova do TJ de São Paulo. Na hora que você olhar para a questão de número 9, 9 de Ronaldo, 9 de Luiz Fabiano, 9 de Luizão, 9 de Adriano Imperador, não, Adriano jogava com A10. Quando você olhar pro 9, Evair, grande 9 do Palmeiras, quem é o grande 9 do São Paulo? 9 do São Paulo, eu já falei, Luiz Fabiano. 9 do Corinthians, quem foi um grande 9? Ronaldo Fenômeno, porra. Ronaldo Fenômeno, né? E do Santos, quem foi o grande 9 do Santos? Zé Love. Sacanagem, né? Zé Love. Qual é aquele outro que errava todos os gols? Mas ele no Santos jogava bem, David. Ele errava todos os gols no outro time, no Santos ele jogava bem. Só para prestigiar todos os times de São Paulo aí nessa brincadeira. Queridos, o que acontece? Todos não, né? Só aqueles, os 4 mais conhecidos. Porque se me perguntar um 9 da Ponte Preta, eu não vou saber. Um 9 do Guarani, eu não vou saber. Um 9 do 15 de Piracicaba, não vou saber. Do Botafogo de Ribeirão Preto, não vou saber. Quem souber, por favor, coloca aqui no chat. Meus amigos, eu preciso ter na ponta da língua essas 3 funções do lhe. Por quê? A banca ama esse assunto. Ama, beleza? E é o que tá rolando nessa questão aqui, ó. Porque quando ele coloca pra você assim, ó, vou pegar pra você porque ele fala que tá no 7º parágrafo, vem cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aqui, ó. É esse trecho de texto aqui, ó. É esse trecho de texto. Quanto a este, que tive o cuidado de não perder, melhor será colocar-lhe no fim os 3 pontinhos de reticências. Veja pra mim a partir desse parágrafo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Estão vendo? De que era mesmo que eu estava falando? Ah, era dos papéis escritos, extraviados, esquecidos. Quem sabe lá como seriam bons. Quanto a este, ele está falando de quem, gente? Ele está falando do papel escrito, extraviado. Quanto a este papel, este que ele está escrevendo, este que ele está usando para escrever, beleza? Ele fala para você assim, ó. Quanto a este papel, que tive o cuidado de não perder, melhor será colocar-lhe no fim os 3 pontinhos de reticências. Melhor será colocar no fim do papel os 3 pontinhos de reticências, beleza? Ou melhor será colocar no fim dele. Ideia de posse. No final dele, é o final do papel, beleza? Melhor será colocar no seu fim. Ideia de posse, beleza? Vem cá, amigos. O gabarito é a letra D porque ele coloca colocar no fim dele. Ideia de posse.
esse lhe funcionando como adjunto adnominal. Tá claro, meus amigos? Tá claro? Tudo bem? Beleza? Vi que surgiram algumas dúvidas aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo saná-las um pouco aqui, porque eu sei que esse assunto emociona. Então, prof, se rosa, então, prof, o lhe sempre fica próximo a verbo? Sim, porque o lhe vai ter que estar antes do verbo, depois o verbo no meio do verbo, em próclise, ênclise ou mesóclise. Então ele vai estar sempre perto do verbo. Nós temos uma colocação pronominal estilística chamada de apossínclise, que é quando o pronome fica entre dois fatores de atração, esses dois fatores de atração antepostos ao verbo. Existe alguma chance de a apossínclise ser cobrada na prova da VUNESP do TJ de São Paulo? Não. Então eu posso dizer para você que o pronome vai aparecer antes do verbo, depois do verbo no meio do verbo. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Marcos Aurélio. Elias, o lhe é pronome pessoal oblíquo na função de adjunto adnominal, certo? Certo. Até porque o lhe é sempre pronome pessoal do caso oblíquo átono. Seja ele como adjunto adnominal, complemento nominal ou objeto indireto. Tudo bem? Adriana, quando usar o lhe ou cujo, já que os dois indicam posse? Apesar de os dois indicarem posse, Adriana, eles são usados em circunstâncias completamente diferentes. Porque o lhe, como eu tô te falando, ele vai servir como pronome oblíquo átono, antes, depois ou no meio do verbo, beleza? Agora o cujo é pronome relativo. Se é pronome relativo, ele vai ser usado para introduzir orações subordinadas adjetivas, beleza? Orações subordinadas adjetivas. Legal, beleza? Ele é usado para orações subordinadas adjetivas. Então você só vai enxergar o cujo em orações subordinadas adjetivas. Legal? Beleza? Ele é um pronome relativo, é uma circunstância gramatical diferente. Beleza? 9 do São Paulo é o Pablo, verdade. Que droga, né? Que droga. E eu botava mó fé no Pablo. Vem cá, pedindo pra eu deixar na tela aqui pro pessoal tirar print desse esquema, então eu vou contar até 5 pra você tirar print, tá? 1, 2, faltam 3. 3, 4, tirou print? 5. Elias, posso usar o pronome o? Não, porque a função de adjunto adnominal, ela é uma função, quando a gente fala de pronomes oblíquos, ela é uma função que vai vir preposicionada. Dele, dela, dá essa ideia de preposição. E é por isso que o uso é exclusivo dos pronomes lhe e lhes. Legal? E não com o pronome o, a, os, as, ou no caso a variação lo, lá, los, las. Fechou? Vem pra tela de novo, vem pra tela. Questão de número 4. Fala pra você o seguinte, olha lá. Assinale a alternativa em que o trecho reescrito está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Agora ele não quer saber de emprego, agora ele quer saber só de colocação pronominal. Como é que eu faço esse tipo de questão? Não fica perdendo tempo entendendo a frase, não. Faz o seguinte, você vem aqui e acha os pronomes. A fome apertara demais os retirantes e por ali não se via sinal de comida. Segue. Agora baleia estranhara não ver a gaiola em que mal equilibrava-se a ave. Sim, a Vitória tinha justificado-se declarando que o papagaio era mudo e inútil. Letra D. E depois daquele desastre, raramente comunicavam-se com palavras curtas. E por fim, Fabiano sentiu o desejo de cantar. Lhe saiu rouca e medonha voz. Então se calou. Vai direto nos pronomes. Por quê? Porque agora você só precisa analisar a colocação pronominal. Você não precisa ficar olhando muitos detalhes aqui no trecho. Apesar de que, claro, eu vou te falar uma coisa, quando você olha numa questão como essa de número 4, e você vê essas citações aqui de Guimarães Rosa, perdão, Guimarães Rosa não, Graciliano Ramos, da obra Vidas Secas, é de arrepiar os pelos do pulso à virilha. Porque Graciliano Ramos, eu falo pra todo mundo, qual é o livro, Elias, que na sua opinião todo mundo deveria ler? Qual é o livro, Elias, que na sua opinião todo mundo deveria ler? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Quer entender da vida? Leia Vidas Secas. Quer entender do Nordeste? Leia Vidas Secas. Quer entender do planeta? Leia Vidas Secas. Quer entender do comportamento humano? Leia Vidas Secas. Quer entender de qualquer coisa? Leia Vidas Secas. Vidas Secas é incrível. Só de citar aqui, ó, sim, a Vitória, Fabiano, baleia que era cachorra, o papagaio que virou comida, beleza? É foda. Vem cá, meus queridos. Aqui você tem que bater o olho direto. Não tem que ficar pensando em muita coisa, não. Apesar de que é difícil não pensar quando batemos o olho num trecho retirado de Vidas Secas. Meus amigos,
Não, fator de atração. Pronome está em próclise? Está em próclise, gabarito é a letra A. Na letra B de bola. Agora, baleia estranharam no vergalho em que mal equilibrava-se. Esse mal aqui, ó, modifica o verbo equilibrar. Equilibrava-se como mal, isso aqui é um advérbio. Advérbio na colocação pronominal é fator de atração. Se é fator de atração, esse pronome deveria estar em próclise. Beleza? Vem comigo, por gentileza, na letra C de caso, que ele fala. Sim, a vitória tinha justificado. Se justificado é um verbo no particípio. Isso é particípio, não admite ênclise. O correto seria sim, a vitória tinha se justificado, ou se a vitória se tinha justificado. Na letra D de dado, e depois daquele desastre, raramente comunicavam-se. Raramente, advérbio, fator de atração, pronome em próclise. E na letra E de escola, Fabiano sentiu o desejo de cantar. Lhe saiu rouca e medonha voz. Olha o lhe de novo como adjunto adnominal. Olha o lhe de novo como adjunto adnominal. Porque quando fala lhe saiu rouca e medonha voz, saiu dele uma rouca e medonha voz. Ideia de posse de novo, beleza? Mas eu não posso iniciar uma frase por pronome oblíquo átono. O correto seria saiu-lhe. Tudo bem? Gabarito, portanto, letra A de amor, segue comigo o fluxo, questão de número 5. Fala assim, ó, a expressão destacada na frase, embora não tenha as estatísticas à mão, ele diz, está corretamente substituída em conformidade com a norma padrão de uso de colocação dos pronomes em, gente, embora não tenha as estatísticas, quem tem algo, tem algo, tem o quê? As estatísticas, que é o meu objeto direto. Se eu fosse trocar as estatísticas por um pronome oblíquo átono, o pronome seria o pronome as, uma vez que se trata de um objeto direto, feminino e plural, beleza? As estatísticas, só que antes eu tenho um não, que funciona como fator de atração. Então o correto seria embora não as tenha, beleza? Gabarito, portanto, letra D de dado na questão de número 5, beleza? Na questão de número 5. Legal demais, meus amigos. Beleza, 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 beleza. Queridos, estou vendo algumas pessoas falando aqui, ó. Ah, Elias, mas naquela ali não era partícula passivadora? Não seria pronome reflexivo? Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão aqui não tá pedindo para você avaliar qual é a função do ser, não, viu? Não tá pedindo para você avaliar. Ele só quer saber o quê? A parte morfológica, se é pronome oblíquo átono. O que ele é sintaticamente não importa para essa questão. Mas sim, na letra A eu tenho uma partícula passivadora e na letra B eu tenho um pronome reflexivo. Isso interessa para essa questão? Nada. Legal? Segue comigo aqui, por gentileza. Até porque quando eu falo, pessoal, de pronome reflexivo, ele também é um objeto direto reflexivo. Quando a gente fala também sobre... Quando a gente fala também sobre partícula passivadora, estamos falando da sintaxe, beleza? Sintaxe. Professor Elias, suas aulas mais atualizadas de gramática são em qual plataforma do GRAM? Primeiro, que o GRAM só tem uma plataforma, tá? Só tem uma plataforma. E segundo, no curso TJ de São Paulo está o meu curso mais novo de gramática. Eu acabei de gravar aquele curso. Acabei, beleza? Vem cá comigo na tela, por gentileza. Vamos seguir? Vamos seguir. Ah! Se você olhar aqui, ele coloca para você nesse trecho esse a mão em crase. E por que ele coloca em crase? Embora não tenha as estatísticas, mas ele não tem como. Ele não tem a mão. A mão é uma locução adverbial de modo, beleza? É uma locução adverbial de modo. E é uma locução adverbial de modo com o núcleo o quê? Feminino, e por isso a crase é obrigatória. E por que eu tô falando para você dessa maneira? Porque crase é o outro assunto de que vamos falar nesta aula, beleza? Crase é o outro assunto de que vamos falar aqui nesta aula, tudo bem? Vem cá comigo na tela, por gentileza. Questão de número 6, porque agora a gente vai falar de CRAS. A gente vai falar de CRAS. Colo de mãe, professor, desacelera um pouquinho, não consigo fazer as anotações, as dicas importantes, está ligado nos 220 volts. Deixa eu te falar uma coisa. Numa aula um dia desse, uma pessoa falou assim, nossa, é estranho assistir as aulas do Elias, assim, da maneira como ele fala nas aulas ao vivo, porque eu sou acostumado a assistir o Elias em 2,5. 2,5. Mas beleza. Aí eu falo de um jeito, tá muito devagar. Eu falo de outro, tá muito rápido. Meu conselho, o mais certo é você aproveitar que você tem vídeos na mão, pausar, anotar, depois dar play. Não vai correr, não vai fugir. Eu tô aqui, pega na minha mão. Eu vou continuar com você. Pausa, continua, vai. Desacelera ou acelera. Entendeu? Você tem todos esses recursos, isso aí tá tudo na sua mão, beleza? Tá tudo na sua mão, é só arrochar o buriti. Lógico, Elias, sua aula vai acabar 10 horas, mas aí se eu ficar pausando eu vou acabar 10h30, mas não importa, o importante é você ter o conteúdo, beleza? Conteúdo na sua mão. Chega aqui, questão número 6, fala pra você o seguinte, agora é uma questão de crase, crase. Olha lá, questão número 6,
Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase está empregado conforme a norma padrão da língua portuguesa. Quando ele bota para você uma questão assim, então significa que todas as alternativas já possuem crase, certo? Certo. Marca as crases. A e A. Beleza? Marca as crases e vai direto nela, beleza? Vai direto nela. De que forma? Os amigos começaram a discutir. Qual é a classe gramatical da palavra discutir? Verbo. Verbo aceita artigo? Não. Se verbo não aceita artigo, eu só poderia usar a preposição. Essa crase está errada, a letra A está errada. Letra B. Muitos se referiam a ela. Eu sei que quem se refere a. Você tem a exigência da preposição a. Mas o pronome pessoal ela não aceita a ocorrência de artigo. Como ele não aceita a ocorrência de artigo, essa crase não poderia estar aqui, porque eu só preciso da preposição B errada. Letra C. Ela telefonou às amigas chamando-as para a festa. Meus amigos, como é que ele coloca para você essa sentença dessa forma? Assim, ó. Telefonou a alguém. A quem? As amigas, com a ideia de chamou as amigas, beleza? Com a ideia de chamou as amigas. Então, peraí. Telefonou vai aceitar a preposição a, e além disso, amigas aceita o artigo as. A mais as com crase, gabarito letra C de casa. Letra D de dado, cuidado aqui para você não peidar na farofa. De maio a julho, paralelismo sintático. Paralelismo sintático. Amigos, D não é só preposição, então A só pode ser preposição. Se eu tenho um intervalo de maio a junho, das 8 às 18. Lembre-se do seguinte, se no primeiro só vem preposição, no segundo só pode vir preposição. Se no primeiro veio preposição mais artigo, no segundo só pode vir preposição mais artigo. Então, meus amigos, o que acontece? De maio não é só preposição? Então, a julho precisa ser só preposição também. Letra D, portanto, é errado por um erro de paralelismo sintático. E na letra E de escola, o casal enviará a você os convites. Eu sei que quem envia algo, envia os convites, meu objeto direto, envia algo a alguém, que é o meu objeto indireto, só que o pronome você, que é um pronome de tratamento da língua portuguesa, não admite a ocorrência de artigo. E como não admite a ocorrência de artigo, eu não posso colocar o emprego do acento grave, beleza? Errado. Gabarito, portanto, letra C de casa. Olha aqui no fundo dos meus olhos que eu quero comentar com você uma coisa. Quando a gente fala para você de crase na prova da VUNESP, a banca explora muito mais a relação lógica que está em volta da crase. Qual que é a relação lógica? De onde vem a preposição? Aceita ou não aceita o artigo? Pensa mais nisso. De onde vem a preposição? Aceita ou não aceita artigo? Pensa mais nisso. Lembre-se, o acento grave é só e somente só uma consequência, beleza? Só e somente só uma consequência. Vem cá comigo na tela de novo. Questão de número 7. Fala para você o seguinte: assinale a alternativa em que o uso da crase está correto. Agora ele quer saber em qual delas está correto com a norma da língua portuguesa, a norma padrão da língua portuguesa. Agora ele quer saber em qual delas está correta, beleza? Em qual delas está correta. Vem cá comigo, ele fala para você o seguinte na letra A de amor. Por gentileza, transmita a cada um dos participantes as instruções necessárias para que seja possível dar continuidade à reunião e às tarefas agendadas. Repara comigo em todos os detalhes. Por gentileza, transmita, no caso aqui, opa, não é isso que eu quero não quero marca-texto não. Eu quero canetinha. Quem transmite, transmite algo. Transmite o quê? As instruções necessárias, que é o meu objeto direto. Transmite algo a alguém. A quem? A cada um dos participantes, que é o meu objeto indireto. Por isso ele tem uma preposição. Só que, meus amigos, cada um dos participantes, o pronome cada, pronome indefinido cada, rejeita a ocorrência de artigo. Beleza? Rejeita a ocorrência de artigo, por isso que está sem crase. Para que seja possível dar continuidade à reunião. Meus amigos, se ele dá continuidade a algo. Ele deu algo, deu continuidade a algo. A quê? E, queridos, continuidade à reunião e às tarefas agendadas. Esses são os meus dois objetos indiretos. E, de novo, paralelismo. Preposição a mais artigo a, porque reunião aceita o artigo a. Preposição a mais artigo as, porque tarefas aceita o artigo as. Então, além da exigência da preposição e, além disso, receber o artigo, eu ainda preciso preservar a ideia do paralelismo. Gabarito, portanto, letra A de amor. Segue comigo. Luísa referia-se àquela casa simples. Pode parar bem aqui. Porque, queridos, quem se refere a algo. Pede a preposição a, certo? Certo. Só que, meus amigos, referia-se a algo.
aquela casa simples. Objeto indireto. E as lembranças daquele tempo feliz. Objeto indireto. Faltou a crase no aquela, faltou a crase no as de as lembranças. Só para você ver que a letra B já está errada, beleza? E ele continua em que às vezes, locução adverbial de tempo com núcleo feminino, crase obrigatória, beleza? Se refugiava à sombra, se refugiava onde? À sombra dos arbustos do quintal. Se refugiava onde? À sombra dos arbustos do quintal. Essa expressão à sombra dos arbustos do quintal é uma locução adverbial de lugar com núcleo feminino, crase obrigatória também. Então é muito erro de crase na letra B de baixinho. Letra C de casa. Quando menina, sonhava ir à Itália. É a única hora que vai servir aquele macete macetoso, macetado que você aprendeu na sua vida. Quem vai à volta dá crase no A. Quem vai à volta D, crase pra quê? Beleza? Vale pros topônimos. Não adianta você falar quem vai ao abacaxi, volta do abacaxi, porque não vai resolver, porque abacaxi não é nome de lugar. Agora, vai que alguém aí, no Brasil existe uma cidade chamada Abacaxi. Abacaxi, no interior do Rio Grande do Sul, um abraço para Abacaxi, no interior do Rio Grande do Sul, tipo Milton Neves. Não sei imitar o Milton Neves, mas aguardem, vou aprender. Queridos, quem vai à Itália, volta da Itália, porque o substantivo Itália obriga a ocorrência de artigo. Então, por isso, sonhava em ir à Itália com crase. Descobrir os encantos e a magia. Vem cá, gente. Quem descobre, descobre algo. Ó o paralelismo de novo. Descobre os encantos e descobre a magia da terra de seus antepassados. São dois objetos diretos. Como é que você tem um objeto direto com crase? Tira essa crase daqui, beleza? Tira essa crase daqui, beleza? Letra D de dado. Agora que não mais saía de casa, quando chegava à noite... Vem cá, gente. Quando chegava... Quando... À noite. Ele chegava em que momento? À noite. De novo. Locução adverbial de tempo, com núcleo feminino, crase obrigatória. Ao pé da lareira, reunia as crianças. Vem cá, gente. Quem reúne, reúne alguém. Reúne quem? As crianças, que é o meu objeto direto. Nada de crase aqui. E contava as histórias que ouvira durante a infância. Errado também. E na letra E de escola, todas as colegas às quais me referi estiveram presentes. Quem é que estiveram presentes, pessoal? Todas as colegas, esse aqui é meu objeto direto. Sabe qual que é o núcleo desse objeto direto? Colegas. Já viu o núcleo do sujeito preposicionado? Claro que não, então essa crase aqui tá errada, beleza? Presentes na live desta semana e trouxeram as receitas. Quem traz algo, traz o que? As receitas, que é o meu objeto direto. Então essa crase aqui é proibida. Gabarito, portanto, letra A de amor. A VUNESP vai explorar muito essa relação. Lembre-se, de onde vem a preposição? Quem é que aceita o artigo, beleza? Além disso, todas as colegas às quais me referi, quem se refere a algo, pede a preposição a, e aqui esse às quais precisaria estar com crase, tudo bem? Com crase. Gabarito, portanto, letra A. Essa é uma vantagem da VUNESP, porque às vezes a gente vai encontrar mais de um erro na alternativa, então se eu não achei um, eu acho o outro, o que me ajuda a encontrar a alternativa a ser marcada, beleza? Segue comigo, por gentileza, a questão de número 8, que fala para você o seguinte. Olha lá. Assinale a alternativa que completa corretamente, de acordo com a norma padrão do uso de crase, a frase. A repetição de locais inundados estende-se a outras subprefeituras. Não se limita às zonas centrais, alcança as áreas distantes do centro, chega às regiões mais baixas, afeta as populações carentes. Ele quer saber em qual dessas a crase foi utilizada de maneira correta. E eu quero que você olhe com bastante carinho. A repetição de locais inundados estende-se. Se estende a algo. A outras subprefeituras, que vai ser o meu objeto indireto. Tudo bem? Vai ser o meu objeto indireto. O que está faltando aqui? Preposição. Eu só tenho artigo. Faltando a preposição. Para ter a preposição, a gente coloca quem? A crase. Beleza? A gente coloca quem? A crase. Letra B de bola. Não se limita às zonas centrais. Não se limita às zonas centrais. Gente, se não se limita a algo. Pede a preposição. Crase aqui de novo. Por isso, essa alternativa está errada, beleza? Alcança as áreas distantes do centro. Se alcança, alcança algo. É verbo transitivo direto. As áreas distantes do centro é meu objeto direto, então eu não posso botar a preposição aqui. Então essa crase sai. Letra D de dado. Chega às regiões mais baixas. Se chega, chega a. Pede a preposição a. Regiões mais baixas, aceita o artigo as? Aceita. Olha o gabarito aqui, letra D de dado. Beleza? E na letra E de escola, afeta as populações carentes. Se afeta, afeta alguém, é verbo transitivo direto. As populações carentes é o meu objeto direto. Se o objeto direto não pode ter preposição,
Então essa crase aqui está proibida, beleza? Confirmado, portanto, que o gabarito é a letra D de dado na questão de número 8. Segue questão de número 9. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa que completa a frase. O autor procurava fazer face a uma jornada de trabalho estafante. Gente, fazer face, quem faz face a algo, pede a preposição a. Só que uma jornada de trabalho estafante já contém um artigo indefinido uma. E se já contém um artigo, nada de crase, beleza? Letra A, errada. Letra B. Deu-se a certas extravagâncias. Gente, ele se deu a algo. Só que certas extravagâncias não aceitam um artigo feminino no singular. Até porque certas extravagâncias está no plural. Então tá errado. Letra C. Afirma que muitos atribuem poderes mágicos à repetição dos números, meus amigos. Quem atribui algo, poderes mágicos, objetos diretos, atribui algo a alguém, a repetição dos números, objeto indireto. Pediu a preposição a, repetição aceita o artigo a, gabarito, portanto, letra C de casa. Letra D de dado. Não imaginou que os leitores eram habituados a ler. Eles eram habituados a algo, só que ler é verbo. Verbo não aceita artigo. Se não aceita artigo, não é possível haver crase. Errado. E na letra E de escola, aceitou fazer o horóscopo, embora fosse uma sessão a que não dava importância. Gente, uma sessão a qual não dava importância. Eu sei que quem não dá importância, aqui no caso, quem dá algo, dá importância a algo. Pede a preposição a. Ele não dava importância à sessão. Só que o pronome que não aceita artigo. Então aqui é sem crase porque eu preciso só da preposição. Só preposição, beleza? Gabarito, portanto, letra C de casa. E vamos para a derradeira? Vamos para a derradeira. A derradeira que fala para você o seguinte, preenchimento de lacunas. No IEM, o número de pessoas em níveis agudos de insegurança alimentar deve crescer 3 milhões, chegando a 16,2 milhões. Gente, ele só quer para você, ó, 16,2 milhões é plural, não é? É plural. Ele só tá te dando opção no singular. Tá vendo? Só no singular. Se está chegando a. Preciso da preposição a. Mas ele não cabe um artigo no singular. Então, por isso, letra B sai do jogo. Letra D sai do jogo. Você está entre as letras A, C e E, beleza? A, C e E. Segue. A tragédia nos países africanos é especialmente ultrajante quando agravada pelos desdobramentos da violência. Ainda dificulta o acesso à assistência humanitária. Gente, se é um acesso a. Assistência humanitária aceita o artigo a? Aceita, porque assistência é um substantivo feminino no singular. Crase possível. Então agora eu tenho crase. Posso eliminar a letra C de casa. Fico com a A e com a E, beleza? Essas são as minhas dúvidas. Chega, então, na próxima. A magnitude do sofrimento é alarmante, disse o diretor-geral da FAO. Como é que alguém tem esse nome, cara? Ainda bem que não é no Brasil. Dongyu. Cabe a todos nós agir agora para salvar vidas. Gente, o que cabe? Agir agora. Agir agora é o meu sujeito oracional. E se cabe a alguém. Pede a preposição a. Só que todos nós não aceitam o artigo a, então é só a preposição. Gabarito, portanto, letra A de amor na questão de número 10. Beleza, meus amigos? Ó, deixa eu falar uma parada aqui. Primeira coisa rápida aqui, porque eu tenho que acabar a aula, porque já tá no meu horário, já tem outro professor para entrar aqui na sequência, então por isso não posso enrolar. Muito obrigado pela quantidade enorme de elogios que eu recebi no começo da aula, tá? Fico muito feliz. É porque às vezes eu vou vendo aqui tão rápido, fico vendo tão rápido o chat, e a aula, ela é dinâmica, a aula ela é muito rápida, e eu tô correndo muito justamente porque tem outro professor na sequência. Mas eu agradeço demais, eu vi todos os elogios, brigadão, vocês são demais, vocês são incríveis, todos os elogios à minha aula, à minha pessoa, ao meu cabelo, ao meu egocentrismo, até porque, cara, pensa num cara narcisista. Camisa, Elias Santana. Cadeira, Elias Santana. Garrafa d'água, Elias Santana. Meus amigos, isso é se amar demais, né? É aquela música do Ultraje a Rigor antes de se tornarem bolsonaristas. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Eu sei que eu sou bonito, divertido e inteligente. Só não sei como eu consigo agradar toda essa gente.
Brincadeira. Sim, na verdade sou canceriano com ascendente em leão. Segundo, meus amigos, esse papo de aula acelerada, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado pelo seguinte. Queridos, eu tô percebendo que muita gente tem feito o seguinte, a pessoa assiste aula em 2,5, mas assiste aula em 2,5 qualquer aula de qualquer professor. Cara, você só coloca acelerador de vídeo naquela matéria que você tem segurança, numa revisão. Toma cuidado. Tem muita gente usando acelerador de vídeos de forma errada. Um dia desse eu tava dando aula aqui, e aconteceu o seguinte, um aluno pegou e começou a aula falando assim, eu não lembro o nome do cara e ainda bem que eu não me lembro, porque é importante não citar o nome da pessoa. Mas ele falou, eu só assisto as aulas do Elias aceleradas. Beleza, não tem problema. Só que no chat ele errava todas as questões, cara. Ele errava todas, beleza? Não tô dizendo que você não deva assistir minhas aulas no acelerador. Claro, tem aula que você pode assistir no acelerador, sobretudo numa revisão, beleza? Sobretudo numa revisão, vale a pena. Agora saiba o que você vai ver no acelerador. Gente, o mais importante não é acabar o curso. O mais importante é você entender o que você tá fazendo. Às vezes, você vai terminar uma videoaula de 30 minutos em mais de 30 minutos. Então vai com calma, vai com calma. Isso é muito importante, beleza? E além disso, como eu disse pra você no começo da aula, cara, esse aqui é o assunto, um dos mais importantes pra sua prova da VUNESP, beleza? Então toma cuidado pra você mandar bem isso aqui, mandar muito bem e conseguir ter as melhores respostas no dia do seu concurso. Tudo bem? E até a prova do TJ de São Paulo a gente vai se ver ainda bastante como se não houvesse o amanhã, ou seja, você não vai enjoar de ver este rostinho anutelado, achocolatado, chocolicioso aí no seu YouTube. Um abraço para Adriano, Antônio Carlos, Natália Domingos, Andréa Trindade, Sirlene. Um abraço para essa galera toda. Não sei quem é o professor que está na sequência. Se não me engano, é o professor Márcio Wesley, o goiano mais querido do Brasil. Eu acho que é ele. É o Márcio. Deixa eu ver aqui. Quem é que vem depois de mim? Exatamente, Márcio Wesley, com seus olhos azuis, cor do mar, com seu toque goiano gostoso, aquele cheiro de Carolina Herrera sabor piqui, aqueles cabelos loiros que me deixam loucos, aqueles passinhos de dança. Márcio Wesley, quando ele entrar aí no chat, fala assim, Márcio Wesley, mostra pra gente aí como é que dança uma salsa, um zouk, um merengue. Márcio Wesley, ele faz essa carinha de morto, mas é só pra comer o coveiro, tá? Márcio Wesley é craque na dança. Craque. Eu queria dançar igual o Márcio Wesley. Eu queria, porque ele dança muito. Ele dança zouk, salsa, bolero, rumba, mamba negra. Ele dança tudo. Ele é fora de série. Pede pra ele dar uns passinhos de dança aqui pra vocês observarem. Fora que ele é cantor, compositor de paródias. O cara é um fenômeno. Queridos, beijão, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima.